verso de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 6, verso de número 7, apenas 2 versículos para a nossa meditação. Todos encontraram? Amém? Igreja do Senhor. Diz assim a palavra: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 8. Por isso, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Meditando nesse texto, antes de qualquer coisa, carinhosamente olhe para quem está do seu lado e diga: que bom que você veio. Tema da mensagem de hoje: cuidado com o fermento. Qual é o tema da mensagem, Igreja do Senhor? Cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. Meditando nesse texto, eu me fiz uma pergunta, e essa pergunta está martelando na minha mente até nesse exato momento. Qual a possibilidade real de nós, como igreja do século 21, congregarmos com um homem feito o apóstolo Paulo? Qual a possibilidade real de nós, como igreja do século 21, sermos discípulos de Cristo? O texto que nós acabamos de ler é um texto em que explicitamente o apóstolo Paulo está doutrinando a igreja de Corinto. E essa doutrina não é uma simples doutrina. O apóstolo está tratando de um assunto extremamente delicado. O apóstolo está tratando de um escândalo dentro da igreja. É um texto muito delicado de se pregar, mas eu tenho absoluta certeza que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. É muito bom quando ouvimos alguém dizer: Deus vai te abençoar. É maravilhoso ouvir alguém dizer: Deus vai mudar a tua história. Mas sabe o que de fato nos leva para o céu? É quando Deus levanta alguém para dizer: coloca a tua casa em ordem, refaz o teu caminho, a tua rota, olha para dentro de você e vê o que precisa ser feito, transformado, para que naquele grande dia alguém lá em cima te olhe nos olhos e diga: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. O texto em questão, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Paulo está tratando de um escândalo sexual. O filho, ele se envolve com a esposa do seu pai. E mesmo diante de um cenário como esse, a igreja decidiu fechar os olhos e fingir que nada havia o quê? Acontecido.
conhecido. O assunto, a história e a questão chega até os ouvidos de Paulo. E Paulo diz: como que alguém aceita uma situação como essa, já sendo transformado, já tendo aceitado a Cristo como Salvador, se reunindo semanalmente para adorar aquele que vive e que reina para todo o sempre? Paulo adverte a igreja dizendo o seguinte: quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olhando para essas palavras de Paulo, a gente percebe uma palavra extremamente forte. É uma palavra extremamente difícil de se ouvir. É uma palavra que você olha e diz: meu Deus, é Paulo mesmo quem está falando isso? Eu acho que a bateria já está indo embora. E quando eu perguntei para a igreja se nós, como igreja do século 21, congregaríamos com o apóstolo Paulo, dificilmente nós congregaríamos. Me perguntem: por que, pastor? Carinhosamente olhe para quem está do seu lado e diga assim: porque hoje nós somos uma geração sensível demais. Nós somos uma geração cheia de direito. Nós somos uma geração cheia de vontade. Nós somos uma geração cheia de maus costumes. Nós somos uma geração cheia do eu. Nós somos uma geração que nos recusamos ser corrigidos. Somos uma geração que não aceitamos ser doutrinados por Deus. Assim como os coríntios viviam, fazendo tudo o que queriam, e mesmo vivendo uma vida extremamente equivocada, eles acreditavam que o simples fato de terem aceitado Jesus era o suficiente para que eles fossem salvos. Só que aceitar Jesus é o primeiro passo da caminhada de um cristão. Aceitar Jesus é o primeiro passo, é o primeiro degrau que você dá. Depois que você aceita, é que o trabalhar de Deus começa na sua vida. Depois que você confessa Jesus como seu Salvador, é que o Espírito Santo vai começar a fazer a obra na sua vida, e a transformação ela vai acontecer gradativamente, de dentro para fora. A transformação vai ser aos poucos, mas ela vai acontecer. Porque quando se tem o Espírito de Deus, todos os dias se aprende e se muda um pouco. Quantos estão entendendo nessa noite? Então repita comigo e diga: quando se tem o Espírito de Deus, todos os dias se aprende e se muda um pouco. E assim nós seguimos a nossa caminhada até Jesus, o que, irmãos? Voltar. Veja que Paulo é muito firme. E Paulo não traz ao texto, à igreja, a madrasta desse jovem. Por que Paulo não faz isso? Porque ela não era cristã. Quem era cristão era. Então quem era que tinha a obrigação de viver a palavra? Era ele. Quem era que tinha a obrigação de obedecer a palavra? Era ele. Por quê? Porque quem conhecia a Cristo era ele. Então olha para quem está do teu lado com carinho, como profeta, diga: se você conhece a Cristo, a responsabilidade é sua de obedecer.
A responsabilidade é sua de honrar a aliança que você tem com Deus. A responsabilidade é sua em andar em espírito, em sinceridade e em retidão com o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. O problema é que nós aceitamos Jesus, proferimos que o conhecemos, mas a maioria das vezes somos dispersos e não somos vigilantes no quesito aliança com Deus e fé em Cristo Jesus. Aí Paulo está orientando que uma situação como essa não pode ser jogada para debaixo do tapete, que um homem agindo com essas ações dentro da igreja não pode ficar impune. Aí Paulo diz para a igreja: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Eu quero que você confronte quem está do seu lado e diga assim: não precisa de muita coisa não. Diga assim: só um pouquinho é o suficiente para ele acabar com a tua fé, para ele destruir a tua comunhão, para ele te desmoralizar, para ele te afastar da presença de Deus, para ele te desviar do caminho. Não precisa de muita coisa não. Às vezes nós vigiamos com aquilo que aos nossos olhos é abominável aos olhos do Senhor, mas relaxamos com os pequenos detalhes que afetam a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Aleluia! Então olha para quem está ao teu lado e diga assim: os pequenos detalhes também são pecado e te afasta da presença de Deus. Nos preocupamos com tanta coisa. Nos preocupamos com adultério. Não, porque eu tenho que vigiar, não posso. Nos preocupamos, eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso. Mas fora isso, tem tantas e tantas outras coisas que estão enraizadas dentro de nós e que nós vamos empurrando com a barriga. E eu pergunto para você: até onde, até quando essas questões mal resolvidas farão parte da sua vida? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até quando essas questões mal resolvidas farão parte da sua vida? Até quando, igreja do Senhor? Até quando? Pergunta para quem está do teu lado: até quando? Diga assim: você conhecendo a verdade, você sabendo como deve andar, você sabendo como deve proceder, você sabendo como deve se comportar, você sabendo como deve agir, você sabendo como deve adorar. Até quando vai ser dessa maneira? E Paulo orienta a igreja dizendo: um pouco de fermento é o suficiente para estragar toda a massa. Ou seja, um pouco de pecado é o suficiente para acabar com a sua vida. Não precisa muito não. Precisa apenas de uma mentirinha aqui e outra ali. Não, pastor, mas eu não estou mentindo, eu estou só omitindo. É mentira do mesmo? E o pai da mentira chama-se Satanás. Não, pastor, mas é porque Deus entende, porque quando Ele me escolheu e me chamou, Ele já sabia onde eu fracassaria, onde eu iria naufragar, e eu estou na dependência do Senhor, esperando Ele fazer a obra em minha vida. E enquanto isso, Deus está lá de cima dizendo: enquanto você espera por mim, eu espero por você, porque o posicionamento não é meu, o posicionamento é seu. Você se posiciona e eu trabalho, você se coloca na brecha e eu faço a obra. Aleluia! Então olha para quem está do teu lado e diga: não espere o posicionamento de Deus, quando na verdade quem tem que se posicionar é você. Paulo está advertindo a igreja, Paulo está orientando a igreja, está disciplinando a igreja, doutrinando a igreja e dizendo: situações como essa não podem acontecer. Mas
aconteceu, então não pode ficar impune. Vocês não podem fechar os olhos. Vocês têm alguém dentro da igreja que está enfermo. Vocês têm alguém dentro da igreja que está doente. Vocês têm alguém dentro da igreja que ainda não foi transformado. Vocês têm alguém dentro da igreja que precisa urgentemente refazer a aliança com Deus. Mas a igreja está temerosa. Só que o apóstolo Paulo não está, pastor. Porque o apóstolo Paulo nunca se preocupou com números. Sabe qual é o problema da nossa geração? Se preocupar com números. Sabe o que é que massageia o nosso coração? É quando a gente olha e a igreja está cheia. Aí no meio da igreja tem desmantelado, tem desviado, tem falador, tem fofoqueiro, tem adúltero, tem mentiroso, tem de tudo, mas a igreja está cheia. Todo mundo está dizendo, a obra está crescendo. Olha a multidão, olha que bênção. Quantidade nunca foi e nunca será qualidade. Olha para quem está do lado e diga, se a obra fosse definida por quantidade, Jesus não teria só chamado 12 discípulos. Não se engane com multidão. Não se engane com grande número de pessoas. Paulo está dizendo, esse moço que fez isso, vocês precisam dar um jeito nele. Vocês precisam conversar com ele. Vocês precisam orientar. Vocês precisam doutrinar. Vocês precisam repreender. Mas parece que os líderes da igreja estavam com medo. Sabe por quê? Porque assim como esses líderes agiam, parece que essa síndrome ela vem de geração em se eu chamar a atenção, vai embora. Se eu disciplinar, vai para outra igreja. Se eu chamar a atenção, fica com raiva. É assim que acontece, sim ou não, irmão? Quem é que gosta de ser chamado a atenção aí? Me diz aí, levanta a mão aí. Quem é que gosta de ser confrontado aí? Levanta a mão. É mais fácil, irmão, você levantar a mão e dar um glória quando alguém manda uma labareda de glória de fogo para ti, do que alguém mandar aquela seguinte frase do profeta Isaías: ei, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Só que a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é imutável. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo que não precisa de muito fermento, que não precisa de muita coisa para que a massa torne-se inútil. Apenas um pouquinho de... Pergunta para quem está do teu lado: dentro de você tem fermento ou a presença de Deus? Eu não ouvi a igreja repetir comigo. Pergunte: dentro de você tem fermento ou a presença de Deus? Se é a presença de Deus, cadê a alegria do crente salvo em Cristo Jesus? Se é a presença de Deus, cadê os adoradores? Se é a presença de Deus, só quem veio para declarar que ele é santo, levanta a tua mão mais alto que você puder e dá um glória para Jesus. Aleluia! Então diga assim comigo. Paulo está dizendo: tenham cuidado com as pequenas coisas. E pergunta: por que, pastor? Cutuca quem está do teu lado e diga assim: porque o pequeno de hoje pode ser o grande de amanhã. Hoje pode ser insignificante. Hoje pode ser um nada demais. Hoje pode ser um nada a ver. É assim ou não? Mas dentro desse nada a ver, se o diabo tiver, amanhã pode ser um grande problema. Qual é a orientação de Paulo, pastor? Simples: se livrem do
fermento velho. Paulo está dizendo para a igreja: já aceitaram Jesus? Já conhecem a palavra? Já sabem o que é adoração? E ainda vivem nas velhas práticas? Paulo está dizendo: uma coisa é a esposa do seu pai, que é uma mulher pagã. Outra coisa é você que está dentro da igreja. Olha para quem está do teu lado, diz: quem está dentro da igreja tem que honrar, tem que ser prudente, tem que ser vigilante, tem que ser luz desse mundo, tem que ser sal dessa terra. Quem está dentro da igreja tem que viver e ter o entendimento do que é servir a Cristo. Se eu estou pregando para uma igreja sarada nessa noite, levanta a tua mão mais alto que você puder e adora o teu Deus. Minha velha conduta, é a minha velha natureza, são minhas velhas ações, são os meus velhos costumes, são as minhas velhas práticas. Eu aceitei Jesus, mas nada disso eu deixei para trás. Você não aceitou Jesus? É impossível aceitar Jesus e continuar da mesma maneira. Quem aceita Jesus para ser salvo e ir morar no céu, aceita ser moldado por Ele. Aleluia! Você está entendendo que Deus está dizendo? Quem aceita Jesus para ir morar no céu, aceita ser moldado, aceita ser tratado, aceita ser transformado por Ele. Quando você vê uma pessoa se recusando a ser tratada, você pode ficar de olho, porque aí tem. Glória a Deus, aleluia! Quem aceita Jesus para ir morar no céu, aceita ser tratado, aceita ser disciplinado, aceita ser corrigido, porque ela sabe que se não houver correção, não haverá salvação. Ela sabe que se não houver transformação, não haverá encontro com Deus. Ela sabe. Aí Paulo está dizendo: se livrem do fermento velho. Para quê, pastor? Simples: para que sejam massa nova e sem fermento. Glória a Deus, aleluia! Perceba que Paulo está dizendo que o novo, ele só vem, ele só acontece se o velho for o quê? Deletado. E sabe por que o novo ainda não veio para a sua vida? Porque o velho ainda não foi deletado da sua história. Glória a Deus, aleluia! É impossível você caminhar para frente carregando um monte de malas que não faz mais parte da sua vida. Uma hora você vai cansar e vai parar. Uma hora você vai cansar e vai naufragar. E Jesus está dizendo hoje para mim, para você, para a minha vida e para a sua vida: chegou a hora de deixar para trás tudo aquilo que já não é mais para você, tudo aquilo que já não contribui mais com você, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo, aleluia, que te abate, tudo aquilo que te distancia da presença do teu Deus. Aleluia! E porque Paulo orienta a igreja a se livrar do fermento velho? Simples, primeiro, porque uma massa com fermento, ao invés de crescer, ela incha. Então olha para quem está do lado e diga assim: tem muita gente achando que está crescendo, mas não é crescimento não, é inchaço mesmo. Olha para quem está
está do lado, diga assim: quem cresce, cresce na graça e no conhecimento. Quem incha, incha cheia do eu. Eita, Jesus. Aleluia. Glória. Quem cresce, você percebe a mudança. Quem incha, você percebe a transformação. Mas não é para melhor não, é para pior. Porque quem era bonzinho se torna mal. Quem era educado se torna... Quem era gente boa se torna um problema. Aí ela olha e diz assim: não, o ambiente não me cabe mais, não me favorece mais. Perceba que pessoas inchadas, elas sempre se colocam acima dos outros. Aí a gente olha para Jesus, santo, puro, imaculado. Aleluia. Entrou na casa de pecador, aceitou ser ungido por uma pecadora. Alguém olhou para ele e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: não, é você quem diz que eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Quem cresce, cresce na graça e no conhecimento. E quem cresce na graça e no conhecimento diminui para que ele cresça. Desaparece, irmão, para que ele apareça. Quanto mais você cresce na graça, menos de você aparece. Quanto mais do Espírito você cresce, menos das suas ações são percebidas, são notadas. Por quê? Porque o próprio Deus assume o controle da tua vida, e as tuas ações são frutos do Espírito de Deus. Então olha para quem está ao teu lado e diga assim: tem gente achando que está crescendo, mas na verdade está inchando. Porque um bando de gente por aí dizendo: eu cresci demais, eu mudei demais. Aí já se acha melhor que os outros, não cresceu, inchou. Quanto mais eu cresço na graça, mais eu diminuo na carne. Será que deu para você entender aí ou não? Quanto mais eu cresço no Espírito, mais eu diminuo na carne. Porque tudo é para a glória do nome dele. Tudo é para a glória do nome de Jesus. Aí Paulo diz: se livrem do fermento. Porque uma massa com fermento, ao invés de crescer, ela era a igreja de Coríntios. Era assim de pessoas. Mas foi uma igreja que não cresceu. Foi uma igreja que inchou. Então olha para quem está do outro lado e diga assim: eu prefiro ser uma igreja que cresce no Espírito. Será que você pode dar um glória para Jesus? Será que você pode o adorar em Espírito e em verdade? Porque essa palavra, pastor, para que venhamos olhar para dentro de nós, igreja, para que venhamos analisar as nossas ações, para que venhamos enxergar o que precisa ser transformado dentro de nós. Porque o Evangelho, ele nunca vai se enquadrar a você. Somos nós que precisamos nos enquadrar no Evangelho. Se você for uma pessoa extremamente cri-cri, cheia do eu e exigente, você nunca vai parar em lugar nenhum. Porque o mundo não vai parar para satisfazer a tua vontade. O céu não vai mudar para transformar a tua vida do jeito que você quer e acredita que é. Ou é do jeito dele ou não tem o quê? Não tem jeito.
dele ou não tem jeito. Por quê? A última palavra vem de quem? De você? A última palavra vem dele. A última palavra vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então isso significa que você pode até questionar, mas quem bate o martelo, quem determina, quem diz como vai ser, quem executa, quem faz e desfaz, quem abre e fecha, quem opera, quem determina, quem manda, quem ordena, é Ele. E sabe por que você está aqui nessa noite? Por causa da bondade dele. Segunda coisa que eu encerro. Paulo orienta a igreja a se livrar do fermento, porque a igreja já havia aceitado Jesus. Então aquelas velhas práticas já não combinavam mais com a igreja. Eu quero que você entenda e repita comigo nessa noite: existem coisas que não é mais para mim. Glória a Deus, aleluia. Jesus pode ouvir um glória aí ou não? Jesus pode ouvir um glória aí ou não? Repita comigo e diga: existem coisas que não é mais para mim. Diga: eu vivo no mundo. Diga: mas não sou dele. Diga: porque Jesus me resgatou e me comprou com o seu sangue precioso. Aleluia! Aleluia! Jesus foi bondoso com você. Jesus te alcançou, acreditou em você quando ninguém mais acreditava, investiu em você. Então entenda de uma vez por todas que honrar Cristo é aborrecer o mal, é aborrecer o mundo, é aborrecer o pecado. Ou você serve a Ele, ou você serve a si mesmo. E se nós servimos a Ele, precisamos ter a consciência que já não é mais do nosso jeito. Feche seus olhos e curve a sua cabeça, por favor. Se nós servimos a Cristo, precisamos entender que já não é mais da maneira que eu quero, e sim da maneira que Ele quer. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és perfeito. Tu és único.